TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Olá, estamos iniciando o nosso programa Janela do Céu, trazendo mais uma novidade, mais um convidado para que você ouça a palavra, ouça os testemunhos e seja edificado pela vontade do Senhor. E é com grande alegria, então, que nós convidamos o irmão Marcelo Caldas, que veio contar para nós como é que foi que ele recebeu esse convite do Senhor. Porque nós sabemos que não somos nós que escolhemos o Senhor, mas é o Senhor que nos escolhe. É o Senhor que nos chama para a sua casa, para a vida da igreja. E nós, então, queremos ouvir dele, o que ele tem para contar para nós, como foi esse momento que ele se sentiu despertado pelo Senhor, capturado pelo Senhor para fazer a vontade de Deus. Tudo bem? Tudo bom. Bom, a minha história começa alguns anos atrás, quando inicialmente a minha esposa veio começar a frequentar a igreja. E nós já estávamos assim num período que estávamos procurando sempre alguma coisa. Então a gente teve algumas passagens por outros lugares antes, né? Mas não, até aquele momento não tínhamos procurado ainda nenhuma igreja, a não ser a igreja católica, do qual assim frequentávamos dominicalmente, né, a igreja católica. Até que, por convite do meu cunhado, nós fomos participar de um culto na igreja de Caxias. E inicialmente a gente participou, achamos até interessante, mas não foi assim nenhum impulso para que a gente pudesse a partir dali, né? Mas como morávamos em Santa Cruz do Sul e a minha esposa começou a frequentar a igreja, e logo que ela começou a frequentar, ela já começou a frequentar fazendo jejum, e aquilo para mim era um horror, porque ela queria fazer jejum no domingo. Domingo era o dia que não podia fazer jejum, porque daí era o almoço da família. E aquilo começou a me quebrar muito. E eu dizia, da onde vem essa força para ela fazer, né? Contradizer tudo que tem nesse momento a gente estipulado para nós. E ela fazia então os jejuns, fazia as orações dela. Começou a frequentar a igreja mais de uma vez por semana. Aquilo me chamou muito a atenção, porque já não era mais só o domingo, era quarta, era sexta e assim ia. E ela sempre foi muito disciplinada, mas mesmo assim aquilo me chamou a atenção. Então, dali mudamos para Porto Alegre, quando, por muita insistência dela, assim, nos domingos, ela queria sempre que eu fosse domingo à noite. E domingo à noite, para mim, não podia ter igreja, porque domingo à noite era o dia de me preparar para a semana, né? Mas aí eu comecei, fui uma vez, aí no outro não. Aí eu fui de novo, 2 vezes não. E até que comecei a frequentar, uma vez sim, outra vez também. Mas era com o intento de acompanhá-la. E eu achava os louvores, tinha que ficar muito tempo de pé. Senão, mas tem que ficar muito tempo de pé, isso cansa muito. Até que, daqui a um pouco, eu comecei a ter uma percepção interna mesmo. Uma situação que não tem muito como explicar, mas é uma sensação. E quando tanto ouvia as coisas da igreja, daqui a um pouquinho eu estava num desses dias assim de um domingo à noite, aliás, desculpe, num sábado à noite foi, onde tinha uma escola e em Porto Alegre. Eu fui na escola e eu olhava para a igreja e eu via sempre o pessoal falar muito em batismo. E eu dizia, tá, até que eu, de repente, esse negócio de batismo, até que eu podia fazer, né? Afinal de contas, é um banho de piscina mesmo. Fazer um batismo é... Mas eu dizia assim, mas não tem nada aqui nessa igreja que avise sobre o batismo, né? Não tem um cartaz, ninguém fala nada, ninguém diz como é que é, como não é. E neste momento estava indo nos louvores iniciais. E eu estou quieto ali no meu lugar, de pé, pensando nessas coisas. Pois não é que termina o louvor, um irmão bate no meu ombro, me chama assim, diz, ei, tu não é batizado ainda, né? Eu disse, não. Pois é,
amanhã vai ter um batismo em tal lugar, é assim, assim, tu precisa levar tal coisa, Pá, aquilo mexeu comigo, porque eu estava só pensando. Eu juro que eu cheguei a olhar para os lados, assim, alguém me viu ou filmou eu pensando nisso, porque não é possível. Como é que ele ia saber, ia me dar falar exatamente aquilo que eu acabei de pensar? Tu estava provando já que ele estava ali, né? Já estava recebendo, né, toda a prova realmente de que o Senhor nos ouve, né? E eu estava vendo aquilo e disse assim, nossa, e agora como é que eu faço isso, né? E achei aquilo impressionante. E no próprio batismo, quando eu fui fazer, foi uma resistência danada, porque o culto começava, era numa tribo em Porto Alegre, começava às 9 horas da manhã, e eu era 9 horas da manhã, ainda estava pensando se eu ia, se não ia, estava querendo sair da cama. Até que eu disse, não, eu vou lá. Mas fui assim, né, também, deixa eu ver como é que vai ser esse negócio. E levei a tal da roupa para ir e tal. Lá conversei com o pastor local, e ele me falou um pouquinho mais sobre o batismo, e ele disse assim, então tu quer? Eu disse, eu acho que sim. Mas ele perguntou, não, tu tem que ser por tua vontade. Não, é por minha vontade, sim. Mas eu estava totalmente, ainda assim, meio resistente, não era dúvida, era uma resistência. E fui batizado, e logo que eu saí da água, entrei num pranto de choro de mais de meia hora. E eu não sabia nem muito o porquê que eu estava chorando, porque ao mesmo tempo eu olhava para as pessoas que ainda estavam ali, e eu fazia um gesto assim, eu não sei o que está acontecendo ou o porquê que eu estou chorando. Eu só sei que eu estou chorando. E era uma sensação estranha, porque eu não conseguia parar de chorar. Eu estava naquele momento operando, né? Tava assim, eu meio que ria por dentro, conversava com as pessoas rindo, mas eu chorava muito. E aquilo me deu um constrangimento danado, né? Porque tu imagina um homem de mais de 30 anos chorando feito um bebê, todo mundo olhando, né? E eu pegava a toalha, ficava com a toalha no rosto para que ninguém enxergasse assim que eu estava chorando tanto, né? Só você chorava? Só eu naquele momento. Eram 2 batizados, né? Que foi naquele dia. O primeiro que foi, logo foi embora. Daí ficou eu ali. E os irmãos tiveram que ficar me esperando, né? Até eu terminar de chorar para a gente pudesse ir embora também, né? E num outro momento, já participando mais da igreja também, eu estava pensando também na situação do dízimo, né? Que eu creio que para mim foram 2 barreiras quebradas, assim, que o Senhor quebrou, que eu não tive participação nenhuma, que foi, a não ser de vaso mesmo, né? De ser conduzido, foi tanto o batismo como o começar a dizimar. Porque eu sempre fui muito da área, a minha área profissional sempre foi do comércio. Então o dinheiro para mim era uma coisa muito importante, né? Era um elo assim que eu tinha. E aquela história de eu ter que dar dinheiro para a igreja, já quando eu frequentava a igreja católica, eu dizia que aquilo era só para dar dinheiro para os padres. Imagina quando eu vinha, eu olhava o pastor, né? Então era muito parecido para mim. E um dia desses botei, disse assim, mas eu acho, por tudo que eu tenho ouvido, eu acho que eu tenho que dizimar. Tia. Botei dinheiro no bolso e fui para a igreja. Cheguei na igreja, aquela dúvida danada. E eu sentei do ladinho do gasofilácio, assim, né? Onde eu sentei, o gasofilácio chegava só esticar a mão e eu ia conseguir dizimar. E ali eu disse, mas e agora? Que dúvida cruel eu estava. E não é que me toca um louvor falando exatamente assim, se você tem dúvida, não faça a sua oferta. Primeiro, tu vai e acerta com teus irmãos. O louvor era uma coisa assim. Aquilo para mim também foi um baque danado. Porque eu também, de novo, olhei pela igreja para todos os lados. Alguém ouviu eu pensar de novo. Não é possível isso. Como é que sabiam que eu trouxe o dízimo e eu estava duvidando? Então, para mim, foi 2 grandes impulsos assim que o Senhor me deu. E muitas vezes a gente se apega numa incredulidade de que o Senhor não está fazendo, mas eu vejo que o Senhor está fazendo a todo tempo. Em todo momento há um operar e a gente precisa estar atento, né? Por misericórdia do Senhor, foi que Ele me deixou perceber essas coisas. E hoje, assim como de lá até hoje, eu não tenho como negar a operação do Senhor na minha vida. Não tem como dizer, não, o Senhor não trabalha comigo ou Ele me esqueceu.
porque em alguns momentos do qual a gente não tem o discernimento total do falar dele conosco, eu vejo que não é ele que escolhe se afastar, mas nós que escolhemos nos afastar. Porque quando eu escolhi me aproximar dele, ele falava claramente comigo. E se por algum momento a gente não ouve o falar do Senhor, é porque a gente está escolhendo se afastar do Senhor. Porque quando a gente se inclina para o Senhor, Ele fala, Ele te prova, Ele te coloca em posições para que você possa ser vitorioso. E eu vejo que não tem momentos que ainda hoje que eu não vejo a operação do Senhor. E eu teria muitos testemunhos. Depois disso veio o encargo da livraria, né? E foi muito interessante também, porque logo que eu mudei de Santa Cruz para Porto Alegre, eu via aquela livraria, e eu com todo aquele meu instinto comercial que eu tinha, de querer fazer as coisas dar certo, de poder querer vender, eu olhava para a livraria que tinha em Porto Alegre, e era 1,5 m por 1,5 m que ocupava aquela livraria. E eu olhava para aquilo e via aquele material que eu já estava começando a ler, a ouvir, eu dizia, mas não pode, isso aí é muito bom para estar nesse 1,5 m quadrado. E eu ficava constrangido, porque além daquele 1,5 m, aquele 1,5 m não estava ocupado com o material do Senhor, tinha muito pouco, porque os recursos ainda eram, né, escassos, assim, para que isso pudesse ter uma abundância. E eu pensava para mim, mas se tivesse mais material, eu creio que os irmãos comprariam até mais material. Como eu tinha vendido a casa em Santa Cruz do Sul, não veio todo um valor, porque eu fiz todo um parcelamento da casa, mas eu tinha um valorzinho. E eu me ofereci naquele momento para o pastor e disse, olha, pastor, eu tenho aí um dinheiro que eu vou ter que, vai ficar guardado, e eu vou ter que esperar até que eu intere tudo, para que eu possa comprar a minha casa de novo aqui em Porto Alegre. Então, se tu me permite, eu disse para ele assim, eu gostaria de fazer esse empréstimo para a igreja. Naquele momento eu estava duro para ofertar ainda, né? Então eu estava querendo só emprestar. Então, se quem sabe eu te empresto um valor aí para a livraria, e quando vender o material, você me devolve, mas vamos fazer um... E ele me disse assim, ele ficou quieto, eu vi que foi um baque tremendo para ele, mas foi um baque não por qualquer ofensa ou qualquer vergonha, nada, mas foi um baque porque parecia realmente aos olhos dele assim que ele ficou surpreso, espantado, como se ele também tivesse ganho uma resposta, provavelmente. E ele disse, amém, irmão, eu vou orar. E eu fiquei, mas que barbaridade, como é que, né, eu estou oferecendo para o cara poder ganhar, e o cara vai orar, como é que pode, né? Mas amém. Naquele momento sem grandes entendimentos, né? E ele, no dia seguinte, aliás, na oportunidade seguinte, onde teve ministração de novo, ele me chamou. E ele disse, irmão, vem cá, eu quero conversar contigo. Me chamou assim em particular. Tu sabe que eu estou orando há muito tempo para o Senhor, para que o Senhor levante uma pessoa para cuidar da livraria. E quando tu veio falar comigo, eu senti que era uma resposta do Senhor. E eu quero ver contigo, acertar contigo, para que você cuide da livraria. Disse, não, mas irmão, na realidade eu só queria, não queria um encargo, né? Eu queria ser bonzinho, eu queria ser um cara que queria ter alguma glória naquele momento, eu queria dizer que eu ajudei. Mas daí me veio o encargo. E eu disse, não, daqui a pouquinho, quando ele me deu aquele encargo, eu disse, não, mas não era isso que eu queria. Mas com todo aquele ímpeto comercial que eu tinha, de que não, eu faço e posso e aconteço, deixa para mim que eu vou fazer, então, vender esse negócio todo aí. Disse, olha, irmão, tu não tem um material aí, esse material depois tu vê como é que tu vai fazer. Tá tudo certo, assim, então a partir de hoje, então, eu vou anunciar que... Não, eu disse, tu espera, deixa eu contar o material que tem, para mim poder fazer um acerto, para mim poder... Não, irmão, sinto do Senhor que tu começa hoje. E daí ele foi lá e anunciou que a partir dali eu ia começar a cuidar da livraria. Pá, que baque aquilo para mim. Que bênção, né? Deus tem feito várias coisas e tudo pela motivação do Espírito, né? É como aquele versículo que diz que não é por força nem por poder, né? E o irmão Marcelo teve bastante experiências, acho que Deus até faz isso para quebrar o nosso racional, né? Porque a gente sempre quer uma lógica, uma razão, né? Quer medir as coisas e Deus faz essas coisas para nos despertar a fé.
Então nós vamos continuar o assunto da livraria depois dos nossos comerciais. Que Deus te abençoe. Janela do Céu.